Alô, você, Severaquianos e Severaquianas. Aqui quem fala é o professor Rafa Varela, da turma de rádio, trazendo mais um conteúdo online para vocês e uma excelente notícia para vocês, pessoal. Vivemos ainda na época da pandemia do isolamento social, né? Mas o Sebrae já está planejando aí umas retomadas, né? Então, o decreto da governadora do dia 31 de julho de 2020 deixou as coisas bem mais maleáveis, né? E o Sebrae está planejando aí essa semana, né? A gente está fazendo alguns planejamentos para fazermos uma retomada na próxima semana, na quinta-feira, provavelmente teremos aí algumas surpresas, algumas novidades para vocês. Não se preocupe, que tudo será passado com antecedência para vocês, porque assim, temos que bolar um protocolo, né, de segurança e tudo, e fazermos tudo dentro do script, né? Então vamos passar tudo para vocês e estou bem esperançoso que tudo vai dar certo e próxima semana talvez a gente, quase certeza na verdade, a gente se encontre para a nossa volta às aulas, né? Volta aos nossos conteúdos presenciais. Então, estamos aí, partiu provavelmente a última apresentação online da quarentena. Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje, certo, nós abordaremos a parte de configuração, né, de redes do Windows. Então, assim, se vocês quiserem dar uma lida, que é o que eu sempre recomendo, pessoal, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online. Por quê? Porque fixa melhor os conceitos, certo? E vocês vão entender mais ou menos o passo a passo que eu vou fazer aqui, certo? Esse conteúdo será um conteúdo um pouco prático. Vou explicar um pouco da teoria, da importância, mas mostrando a vocês o passo a passo já no próprio Windows, tranquilo? Então, se vocês quiserem ver um passo a passo, tanto no Windows XP quanto no Windows 7, será da página 234 a 237, certo? São os tópicos 6.15 e 6.16. Mas, professor, qual o Windows que o senhor usará? Eu sempre uso a versão mais recente do Windows. No material está falando sobre o Windows XP e o Windows 7. Mas como entrou, sempre eu falo, né, pessoal, como entrou aí em vigência o Windows 10 e ficou obsoleto tanto o Windows XP já faz alguns anos e o Windows 7 recentemente. Então, estou deixando sempre para trazer as coisas e os conteúdos mais atualizados para vocês, tranquilo? Então, vamos lá para a apresentação online de hoje. Pessoal, no conteúdo anterior, né, vimos um pouco sobre crimpagem, como crimpar um cabo, para a importância de se crimpar um cabo, saber crimpar um cabo da forma correta. No conteúdo passado, né, a gente fez um pouco de prática, né, eu explicando a vocês como nós crimparíamos um cabo. Mas vamos lá, vamos dar uma revisada aqui, certo? Porque já se passaram alguns conteúdos, então vou fazer os dois últimos conteúdos uma revisão. O primeiro conteúdo, né, o penúltimo conteúdo, né, antes da prática de crimpagem, foi sobre crimpagem e padrões de redes, padrões dos cabos de rede. Então, como que a gente falou ali, o que a gente falou de importante? A gente falou sobre o padrão 568A e 568B. Certo? Falei da importância de vocês saberem disso, falei da importância de vocês saberem crimpar um cabo, certo? Falei da sequência de cores para vocês aprenderem. Falei que também existe um tipo de cabo que, além do padrão 568A e o 568B, se vocês forem conectar duas estações, existe o padrão crossover, certo? Que é o 568A numa ponta e o 568B em outra ponta, certo? Então, assim, eu expliquei também outra coisa muito importante, que hoje em dia não precisamos mais do cabo crossover em si, porque existe um protocolo chamado MDIX que já faz um próprio cabo crossover via software, via o sistema de rede. Então, ao interligar duas máquinas, certo? Ele já sabe que se são duas máquinas, são, beleza, ele já é inteligente o suficiente para fazer um cabo crossover a partir das placas de rede dos computadores, tranquilo? Então, no conteúdo online anterior, foi a parte prática disso aí que eu acabei de falar, né? Como crimpar um cabo, o que precisa para crimpar um cabo. Falei da importância do decapador, falei da importância do alicate de crimpagem, do testador de cabo, certo? Falei que também precisa de um cabo UTP ou STP de categoria 6 ou 5E. Então, falei algumas coisas que vocês precisam fazer, mas professor, foi muita teoria, não consegui fazer.
Calma, pessoal, tranquilidade, que próxima semana possivelmente a gente estará voltando com os nossos conteúdos presenciais. O foco será como? Sempre em aulas as mais práticas possíveis. Vou dar uma revisão só, certo? A intenção é dar uma revisão para refrescar a memória de vocês. Foram muitos conteúdos nessa quarentena. Vou dar uma refrescada. Prática. Já estou, inclusive, elaborando os planos de aula, né, para a gente fazer algumas práticas nesse sentido aí, tranquilo? Então, vamos fazer um laboratório de redes, vamos separar os módulos de redes, vamos fazer uma revisão geral da parte de manutenção. Então, vamos começar montando um computador. Montou o computador, vamos começar a montar a rede. Então, vamos do básico de como montar um computador até o macro, que é interligar esses computadores em uma rede. Tranquilo? Então vai ser basicamente isso, que na próxima quinta, se Deus quiser, a gente vai estar começando a fazer e dar ênfase a esse novo projeto nosso de retomada. Pessoal, temas de hoje, certo? O tema de hoje será basicamente configuração da rede do sistema operacional Windows. No material de vocês, como eu falei, tem o Windows XP na página 234 e o Windows 7 na página 237. Pessoal, se vocês aprenderem a lógica no Windows 10, qualquer Windows que vocês pegarem, a lógica vai ser a mesma. Não vai ter muita diferença não. Então, peguem a lógica daqui que vocês não terão nenhum problema, tranquilo? Então, vou explicar um pouco antes da configuração de rede, onde vocês se encontrarem, como configurar a interface de rede, certo? E a partir daí eu vou explicando para vocês o passo a passo de como configurar uma rede no Windows. Tá, qual a importância de saber configurar uma rede no Windows? A gente fala muito de rede do sistema operacional Windows, mas por que é importante nós sabermos configurar uma rede no sistema operacional Windows? Bom, pessoal, vou deixar esse questionamento aqui para vocês. Vou falando e explanando ao longo desse conteúdo a importância, né, de para onde a gente vai, para que configurar, o que a gente vai fazer, se configurar no modo manual, no modo automático, o que fazer. Então, vamos ficar atentos a essas dicas aí que eu vou dar e lá na frente a gente vai conseguir responder essa pergunta sem nenhum problema, sem mais delongas, tranquilo? Pessoal, vou começar aqui a configuração agora, certo? Explicando para vocês. Então, o primeiro passo é clicar no botão iniciar, certo? Ou na bandeirinha do Windows. Então, ou vocês clicam aqui nessa bandeira do menu iniciar, ou clica na bandeirinha do teclado. Em pesquisar, vocês vão digitar painel de controle. Professor, o que é o painel de controle? Pessoal, todas as configurações que vocês terão de redes aqui, vocês farão no painel de controle, certo? Ele terá várias formas de exibição. Então, assim, a mais comum que vem por padrão é por categorias, certo? Então, vai ter sistemas e seguranças, para você adicionar um usuário. Qual é que nos importa nesse conteúdo online aqui? Rede e internet. Eu, por exemplo, tenho outros modos. Eu uso o de ícones grandes, certo? E também tenho o de ícones pequenos. Eu prefiro de ícones grandes porque sou um pouco cegueta também para perto. Então, prefiro sempre os ícones grandes, certo? Então, se eu clicar em central de rede e compartilhamento, eu vou ter já acesso às minhas interfaces de rede, seja Wi-Fi ou seja de rede cabeada. Olha que interessante, eu vou clicar aqui, certo? Aí vai aparecer aqui as redes que eu tenho acesso, que eu estou acessando agora. Eu estou acessando o Jesus 5G, certo? Que é o 5 GHz. Essa opção aqui vai ter algumas coisas muito importantes. Vamos focar em duas, certo? No canto inferior, no canto superior esquerdo, que é alterar as configurações do adaptador e alterar as configurações de compartilhamento avançados. Pessoal, para esse conteúdo online, nós devemos ficar atentos a alterar as configurações do adaptador, certo? Porque é nessa configuração que você vai mudar a interface de rede, certo? E o IP da interface de rede. Então, a gente vai começar a configuração do computador por essa interface de rede. Mas, professor, não estou lembrando muito o que é o endereço IP. O senhor pode me explicar? Porque eu não estou muito lembrado. Pessoal, o primeiro tópico aí que vocês devem anotar no caderninho de vocês é o seguinte. Eu sempre falo, separem o caderno de vocês, que é importante, que eu vou falar alguns termos aqui, que vocês vão anotando e vão criando o raciocínio para responder aquele questionamento que eu fiz para vocês, certo?
Tá, qual é o significado e a importância do IP? O IP, o que é em si, na verdade, né? O IP, ele é um protocolo, né, de rede que vai ser uma espécie de rótulo que você vai colocar no seu computador para que ele possa navegar na internet. Vamos pegar uma analogia e trazer para a nossa realidade. A sua casa tem o quê? Um endereço. O IP é um endereço. Então, para uma carta sair da sua casa e chegar na sua casa, você tem que ter o quê? Um endereço da sua casa. Se não tiver um endereço da sua casa, é como se ela não existisse, né? E você não conseguisse receber as suas contas, os seus pagamentos, assim, enfim, tudo isso que a gente recebe via correio. Tranquilo? É a mesma coisa do computador. Vai ser um endereço que, se ele não tiver um endereço, ele não vai ter comunicação com o meio externo, com a internet, por exemplo, e nem com os outros dispositivos de casa. Por isso que é importante nós colocarmos o IP. Então, a primeira importância de colocarmos e configurarmos um IP na interface é justamente essa. Porque se não tivermos o IP configurado na nossa interface, não conseguiríamos nos conectarmos à internet. Tranquilo? Então, vou clicar aqui em alterar a configuração do adaptador. Ao clicar na configuração do adaptador, vai aparecer vários tipos de rede. Vamos focar em dois. Ethernet é o adaptador de rede cabeado. Ou seja, se vocês colocarem um cabo de internet, esse cabo UTP que eu expliquei nos conteúdos online anteriores, o azulzinho, né, o mais famoso azulzinho, vocês podem conectar no computador de vocês, certo? E ao conectar, ele vai estar configurado com Ethernet, certo? Vai ser esse adaptador aqui. O Wi-Fi é o adaptador que a gente chama de rede sem fio, né? Eu já expliquei a parte do Wi-Fi para vocês, o padrão Wi-Fi, né? Então, assim, já pelo menos por cima vocês já sabem o que é na prática. Todo celular tem Wi-Fi, então vocês sabem que existe uma placa aqui de rede que é Wi-Fi. No meu computador, como eu utilizo notebook, vai ter as duas placas, tanto a de rede cabeada quanto a de rede Wi-Fi. Nessa rede Wi-Fi, eu vou poder configurar o IP que eu quiser. Na rede cabeada também, só vai mudar o meio de transmissão, que um é sem fio e o outro é com fio. Se o cabo estiver conectado, repetindo, vem para a Ethernet. Então você consegue fazer todas as configurações. Como eu estou usando a rede sem fio, né, a rede Wi-Fi, eu vou começar as configurações pelo meu adaptador Wi-Fi. Pessoal, com o botão direito eu vou ter uma gama de opções para fazer na minha interface de rede, né? Primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é o status, né? A opção status. O que vai mostrar a opção status, certo? O status vai mostrar detalhes da rede. Ó. Se eu clicar aqui em detalhes, eu vou conseguir ver o endereço IP, certo? Conseguir ver que o DHCP está ativado, que é o meu servidor DHCP que está ativado, e o cliente está ativado, então logo ele vai receber IP automaticamente, e essa placa de rede está recebendo IPs automaticamente. Vai ter a máscara, vai ter o meu gateway e vai ter o meu servidor DNS. Olha que interessante, terão dois servidores DNS aqui, que vai ser da minha operadora de telecomunicações. Ou seja, na guia status eu tenho condições de ver tudo isso. Outra coisa bem legal que eu posso ver na interface de rede, na configuração da minha interface de rede, é a propriedade de conexão sem fio. Olha que legal, se eu vier aqui em segurança, eu posso ver a senha do Wi-Fi que está conectado. Então, o meu Wi-Fi é Jesus, né? E a senha é J maiúsculo, né? Jesus com J maiúsculo, 0709.1927. Tranquilo? Então, assim, eu tenho como ver aqui e ainda mais fazer algumas configurações avançadas, caso eu queira fazer configurações de protocolo mais específicos, né? Ativar o modo de conformidade, enfim, mudar a senha. Se mudar a senha, eu posso conseguir me autenticar por aqui. Então, assim, eu posso fazer outras coisas aqui também nessa configuração de rede. Tá, outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é em propriedades. Se vocês clicarem aqui em propriedades, vocês vão escolher o protocolo IP versão 4, certo? E clicar em propriedades em seguida. Vai abrir essa tela aqui. É justamente aqui que a gente vai fazer a configuração do protocolo IPv4. Professor, o que isso quer dizer? Que a gente vai poder colocar um endereço, certo, no computador, para que ele consiga acessar e navegar a internet normalmente. Existem duas formas de configuração de IP, pessoal. Existe a obter o IP automaticamente e um DNS automaticamente, como também existe a forma de configurar um IP manualmente. Tranquilo?
Eu vou utilizar o CMD, que eu já expliquei para vocês, que é um programa, um aplicativo que já vem no próprio Windows, certo? Que é possível a gente também fazer algumas configurações de rede por ele. Então eu vou dar um ipconfig para listar quais são os IPs que eu tenho aqui no meu computador. É a mesma coisa de clicar em propriedade e status, que eu mostrei para vocês, o IP, a máscara, certo? E eu só estou dando mais uma alternativa para vocês aprenderem aqui. Por que eu estou dando isso? Porque vocês vão conseguir, depois de um tempo, executar alguns testes de conexão. Por exemplo, eu quero saber se eu estou pingando a internet. Desculpa, estou chegando até a internet. Então, eu vou executar o comando ping e escolher um site, uol.com.br, por exemplo. Se o ping executar, eu vou ter o quê? Como saber quantos pacotes foram enviados, quantos foram recebidos pelo meu destino e quantos foram perdidos. E a porcentagem de perda, certo? Isso é bem interessante. Mas vamos focar na configuração de redes por enquanto, certo? Professor, por que o senhor chegou até aqui? Primeiro, porque eu vou pingar um IP livre. Eu estou dizendo que minha rede é 192.168.1.1, certo? Mas ela é 1/24, ou seja, eu tenho como escolher 254 IP na minha rede, sendo que eu tenho que saber um livre. Então eu vou pingar um IP que possivelmente pode estar livre. Eu vou pingar 192.168.1.100. Se ele não pingar, se ele não me retornar nada, da host inacessível, por exemplo, eu sei que esse IP está livre. Mas professor, por que o senhor fez isso? Eu fiz isso justamente para a gente conseguir executar a opção de configuração manual no computador. Eu vou usar o seguinte IP, certo? 192.168.1.100, certo? Se eu colocar aqui a opção obter um IP automaticamente, eu vou estar configurando o DHCP cliente no meu computador. Isso quer dizer o quê? Que ele vai obter, toda vez que entrar na rede, um IP de forma automaticamente. Então, o roteador da minha operadora de telecomunicações, ou um roteador que eu tenho instalado em casa, vai mandar um IP para ele e dizer, olha, esse IP é seu, use por um tempo que eu vou determinar, que a gente chama de tempo de concessão. Mas vamos fazer a primeira configuração aqui, que é a configuração do IP manual. Quando eu coloco aqui, já sei que é 192.168.1, o computador já sabe que ele vai usar o sistema Classical. Para quem não lembra, a questão do Classical foi aquelas classes, né? A, B, C. Então, assim, se for de classe A, vai ser 255.000 a máscara. Se for de classe B, 255.255. Se for de classe C, que é o meu caso aqui, né? 192.168.1, ele já sabe que vai preencher com 255.255.255 3 vezes. Então, assim, ele já usa a arquitetura Classical. Então, ele preenche automaticamente usando a arquitetura Classical. Qual é meu gateway? É 192.168.1.1. Professor, de onde o senhor pegou essas configurações? Daqui, pessoal. Olha, peguei a rede. Por que não coloquei o set? Porque o set já estava sendo usado pelo meu computador. Então, para não gerar conflito, eu usei só o IP que eu estava na faixa que a minha máscara limitava. Então, eu escolhi só um outro IP dentro da minha rede. E o gateway está aqui. Professor, eu não lembro mais o que é gateway. O que é o gateway? Pessoal, o gateway é o equipamento, né, que a gente vai sair do nosso computador e que ele vai receber primeiramente o pacote. Como assim? É o primeiro salto antes de chegar à internet. Tem um computador na minha casa, certo? Para onde que ele vai enviar o pacote que eu estou... Por exemplo, eu quero enviar um e-mail para alguém. Esse e-mail, primeiramente, esse pacote de e-mail vai para onde? Vai para o meu roteador que fica lá na minha casa, certo? De lá ele vai para outros roteadores, mas o primeiro salto é o que a gente chama de gateway padrão, tranquilo? Vamos voltar aqui. O DNS, certo? A gente também tem como configurar de forma manual, pessoal. Então, assim, a gente vai configurar um DNS comum aqui, o mais conhecido de todos, é o 8888. Esse DNS é o DNS do Google, então a gente vai usar ele aqui porque ele é o mais comum, certo? Então, vou colocar aqui, fechar, ele vai rodar aí, certo? Para salvar as configurações. Vamos ver se ele vai salvar as configurações. Salvou as configurações, clico em fechar e vamos clicar com o botão direito, status, detalhes e olha o IP
que está sendo usado, certo, pelo nosso computador agora. 192.168.1.100, que foi justamente o que eu coloquei. A máscara vai ser 255.255.255, o gateway 192.168.1.1 e o servidor DNS 8888888888. Beleza? Fechar aqui, fechar. Será que ele vai navegar? Pessoal, antes de navegar o navegador, para a gente fazer algo bem profissional, a gente primeiro vai pegar um IP fora da nossa rede. A gente vai pegar o DNS do Google. Opa, o DNS do Google deu sinal de vida. Se ele está pingando, então ele vai resolver o nome. Então vamos tentar pingar o uol.com.br. Opa, pingou o nome. Será que a gente vai conseguir navegar na internet? Vamos lá, vamos abrir aqui uma nova guia do nosso navegador. Certo? Abrir aqui uma guia do nosso navegador. uol.com.br. Pronto, configuração manual feita com sucesso, realizada com sucesso, e o computador está navegando normalmente na internet. Vamos botar aqui um testador, né? Fast.com. Então vamos testar a conexão da nossa internet aí. Então está conectando normal, está com a velocidade razoável, certo? Então é basicamente isso que a gente pode fazer na configuração manual, tranquilo? Na configuração automática é uma configuração bem mais simples, pessoal. Vocês vão clicar com o botão direito em propriedades, vão aqui em IPv4, propriedades e marcar a opção obter o endereço IP automaticamente e obter o endereço DNS automaticamente. Clicar OK, fechar, ele vai processar, ele vai aparecer identificando aqui, certo? Já conectou. Já realizou a conexão. Vamos vir aqui com o botão direito, status, vir em detalhes. Em detalhes a gente já vai ver que ele está pegando o IP que ele já estava sendo utilizado. IP 192.168.1.7, máscara 255.255.255, 192.168.1 é o gateway e aqui tem os DNS. A gente tinha colocado 888 e agora automaticamente ele está pegando da minha empresa de telecomunicações. Eu uso a internet da Cabo Telecom, então ele está pegando o DNS da Cabo Telecom. Pessoal, as configurações basicamente são essas, a manual e a automática. Qual a importância de saber isso? É importante sabermos isso porque a gente vai saber de fato onde está o problema na nossa internet, certo? A gente consegue fazer testes, efetuar testes, saber se o IP está dando conflito com outro dispositivo ou não. Então a gente faz a configuração manual, se não funcionar, joga para a automática, vê se está travado o nosso roteador, se não está, se deu algum problema no servidor DHCP. Então é importantíssimo nós sabermos que existe esse tipo de configuração para conseguirmos fazer testes, certo, de conectividade, né, com o nosso computador, com a nossa internet. Tranquilo? Pessoal, qual a importância de sabermos configurar uma rede no Windows? Justamente, pessoal, como eu falei agora há pouco, é a gente conseguir diagnosticar e interconectar redes de computadores, ou seja, conectar o meu computador à grande rede. É justamente saber que o rótulo, né, o endereço IP do meu computador está válido e pode ser acessado e acessar os sistemas que eu quero navegar, como eu usei o exemplo lá do uol.com.br, tranquilo? Espero que tenha ficado claro isso aí. Se não ficou claro, calma, relaxa que eu vou estar disponível para vocês lá no grupo, sem nenhum problema. Pessoal, atenção, se liga aqui, é a hora da revisão. Pessoal, no conteúdo online de hoje, o que nós vimos? Vimos dois tipos de configuração. Vimos a configuração manual e automática da placa de rede de um computador Windows, certo? Então assim, aprendemos que é importante nós, primeiro, checarmos se tem um IP livre na rede para a configuração manual, certo? Vimos que tem IP livre, ok, vou lá na minha interface de rede, coloco o IP, coloco a máscara, coloco o gateway. Professor, o que é o gateway? É aquele roteador que fica na sua casa, que vai dar aquele primeiro salto, né? O pacote vai sair do seu computador e vai encontrar quem primeiro? O roteador da sua casa. Então vai ser o IP dele que a gente vai colocar, porque a gente chama isso de gateway padrão. Tranquilo? Conectado ao gateway padrão, a gente escolhe o DNS mais famoso do mundo. Qual é o DNS mais famoso do mundo? O do Google. Mas professor, não sei o IP do Google, não tem problema. Eu vou dizer para vocês agora, anotem. 8
192.8.8.8. Mas, professor, para que serve um servidor DNS? O senhor pode me esclarecer? Pessoal, o servidor DNS serve para vocês resolverem os nomes da internet. Não é mais legal você colocar www.google.com, uol.com.br, g1.com. É mais interessante do que vocês decorarem um bocado de números que vocês muitas vezes não têm como decorar. A gente tem dificuldade para decorar uma placa de um carro, um número de telefone, avalie o endereço IP dos sites que a gente queria navegar. Então, por isso que é importante usarmos o servidor DNS. Então, aprendemos também no conteúdo online a configurar um DNS, né, na nossa placa de rede do nosso computador, de forma manual. Falei também da configuração automática, que é só marcar lá as duas opçãozinhas, né? Obter o IP automaticamente e obter o DNS automaticamente. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro tudo isso para vocês. Se não ficou claro, estarei disponível tanto no meu privado quanto no grupo do WhatsApp. Tranquilo, pessoal? Se ficar alguma dúvida, me pergunta. Tranquilo? Pessoal, exercício de fixação. Sempre importante, sempre falo, pessoal. O CRA sempre vai estar entrando em contato com vocês, certo? Enviando o exercício de fixação para vocês. Então é importante que vocês respondam, porque conta com presença online. E espero que vocês resolvam isso, né? Tirem as dúvidas de vocês, porque próxima semana, a partir da próxima semana, espero, não vejo a hora, estou ansioso para reencontrar com vocês, que a gente vai botar a mão na massa para valer. O tão sonhado dia, o tão esperado dia está chegando e vamos lá para cima aí das práticas, tranquilo? Bom, pessoal, próximo conteúdo online seria prática de crimpagem, né? Mas aí eu recebi uma excelente notícia que a gente vai começar a fazer nossos conteúdos de formas presenciais e vamos focar nas práticas no nosso laboratório lá do Sebrae. Então, assim, por enquanto, mantenha aí prática de crimpagem, mas a gente vai rever isso aí. Não se preocupe que próxima semana estaremos juntos, tranquilo? Bom, pessoal, isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Será? Espero que não, hein? Conto lá com vocês no nosso presencial. Até a próxima conteúdo online? Não sei, mas vai ser presencial. Então, até a próxima, pessoal, e um forte abraço.